Gorila prata versus orangotango. Quem é o rei da família dos grandes símios? Um gorila prateado é o macho maduro e experiente líder de um grupo de gorilas da montanha na natureza. Nomeado pelas celas prateadas em suas costas, o gorila prateado é responsável pela segurança de seu grupo. Um grupo de gorilas, também chamado de tropa, pode conter de 5 a 30 gorilas. O gorila prateado decide para onde a tropa viaja, onde ela procura por comida, onde descansará e onde dormirá à noite. Os orangotangos são grandes símios, uma classificação que inclui gorilas, chimpanzés, bonobos e humanos. Eles são os únicos grandes símios encontrados na Ásia. Os orangotangos também são os maiores mamíferos arborícolas do mundo. O que significa que são os maiores mamíferos capazes de viver em árvores. Os orangotangos estão em perigo. Eles foram extintos em algumas partes da Ásia. A maior parte de seu habitat florestal em Bornéu e Sumatra foi perdida para dar lugar a plantações de óleo de palma. Tamanho e descrição desses animais. Os gorilas prateados são muito grandes. Quando ficam de pé, têm de 1,6 a 2 metros de altura. E pesam até 160 quilos. As fêmeas geralmente não são mais altas que 1,5 metros e pesam até 90 quilos. As orelhas do gorila prateado parecem pequenas para sua cabeça. Os machos têm uma grande crista óssea no topo de seus crânios e costas, o que ajuda a sustentar seus músculos da mandíbula e dentes. A crista óssea dá às suas cabeças uma forma cônica. As fêmeas também têm a mesma crista, mas não é tão pronunciada quanto nos machos. Os gorilas prateados também são muito peludos, são os mais peludos de todas as espécies de gorilas. Seu pelo é longo e grosso, e ajuda a isolá-los em elevações elevadas. Os gorilas prateados obtêm sua cela prateada por volta dos 12 anos de idade. Machos mais jovens que ainda não têm a cela prateada são chamados de blackbacks. Os orangotangos são cobertos por pelos longos e ondulados de cor vermelha ou laranja, exceto por seus rostos distintos e sem pelos. Seus braços são mais longos do que as pernas arqueadas e suas mãos são semelhantes às mãos humanas. Como os orangotangos passam a maior parte do tempo em árvores, seus braços longos, dedos e dedos dos pés são bastante úteis enquanto se balançam de galho em galho. A envergadura dos braços de um orangotango é maior que sua altura. A envergadura de um macho pode chegar a 2 metros de ponta a ponta dos dedos. Eles também têm almofadas de bochecha maiores, chamadas de flanges, que formam meias circunferências rígidas nos lados de seus rostos. Um macho sem flanges pode se tornar um macho com flanges, mas os cientistas não têm certeza do porquê ou como. Ambos os machos com e sem flanges podem produzir descendentes. Em média, as fêmeas orangotangos têm cerca de 1,2 metros de altura, enquanto os machos têm cerca de 1,36 metros de altura. As fêmeas pesam em média 37 kg e os machos têm uma média de cerca de 87 kg. Distribuição e habitat desses mamíferos. Os gorilas habitam principalmente habitats de floresta tropical. No entanto, a precipitação varia consideravelmente nos trópicos e é um fator primário para o tipo de vegetação que cresce em uma área. O gorila da planície ocidental habita as florestas tropicais de Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Congo e Guiné Equatorial, África Ocidental. O gorila da planície oriental habita as florestas tropicais do leste da República Democrática do Congo. O gorila da montanha habita as florestas tropicais de alta altitude, 1.650 a 3.790 metros, dos países africanos Zaire, Ruanda e Uganda, em torno dos vulcões Virunga. Os orangotangos são encontrados na Indonésia, nas ilhas de Sumatra e Bornéu. Esses grandes símios eram anteriormente comuns em toda a Ásia continental durante o Pleistoceno. Os orangotangos preferem um habitat que exista ao longo de cursos d'água e em áreas baixas, devido à sua grande dependência de frutas. Os biólogos descreveram seus habitats como florestas tropicais inacessíveis, encharcadas de pântanos e infestadas de sanguessugas.
As ilhas de Bornéu e Sumatra têm vastas cadeias montanhosas e os orangotangos raramente são vistos em altitudes que excedem 500 metros. Em Sumatra, os orangotangos são inteiramente arborícolas devido aos grandes predadores, como tigres e leopardos que patrulham o chão da floresta. Bornéu tem menos grandes predadores, então os machos se deslocam pelo terreno e se alimentam no chão. Mas as fêmeas permanecerão nas árvores devido ao seu tamanho menor. Dieta de ambos: como se alimentam? Na natureza, a dieta de um gorila é semelhante à do chimpanzé. No entanto, esses gorilas comem frutas maiores e folhas e caules maduras. A dieta dos gorilas inclui partes de pelo menos 97 espécies de plantas, bem como invertebrados, como cupins e formigas. Machos adultos gorilas comem cerca de 25 a 30 kg de comida por dia. Fêmeas adultas gorilas comem cerca de 2/3 dessa quantidade. Um orangotango geralmente passará cerca de metade do dia procurando comida. Eles são principalmente frugívoros, o que significa que geralmente preferem comer frutas da floresta sempre que disponíveis. Quando a floresta está na estação de frutificação baixa, eles aumentam a quantidade de folhas, cascas, partes internas e insetos em suas dietas. Como espécie, os orangotangos são conhecidos por terem comido cerca de 400 espécies diferentes de plantas. Isso também ajuda a explicar por que eles também evoluíram com grande inteligência, pois memorizam um mapa incrivelmente detalhado da floresta e documentam onde e quando certas árvores dão frutos durante o ano em suas grandes áreas de vida. Comportamento. Apesar de seu tamanho e força formidáveis, os gorilas da montanha são bastante gentis e até tímidos. Eles são animais sociais, mas dentro de suas próprias tropas nômades e unidas. Eles mostram afeto uns pelos outros, muitas vezes abraçando e brincando entre si, como os humanos fazem. Também como os humanos, os gorilas da montanha riem e até jogam coisas quando ficam zangados. Embora geralmente sejam pacíficos, machos mais jovens de outras tropas podem desafiar um gorila prateado. Para afastar gorilas indesejados, o gorila prateado bate no peito com as mãos em concha, grita e mostra os dentes, e investe contra o intruso. Os orangotangos são geralmente dóceis e deliberados, e em cativeiro mostraram considerável engenhosidade e persistência, principalmente na manipulação de objetos mecânicos. Eles demonstraram habilidades cognitivas como raciocínio causal e lógico, reconhecimento próprio em espelhos, decepção, comunicação simbólica, previsão e produção e uso de ferramentas. Os machos adultos são os mais solitários, se envolvendo em exibições ameaçadoras ao encontrar outros machos. Eles compartilham a companhia com as fêmeas apenas para fins reprodutivos. Em comum entre os primatas, os orangotangos são principalmente solitários, vivem sozinhos. Quem venceria em uma luta, um gorila ou um orangotango? Tanto os orangotangos quanto os gorilas são várias vezes mais fortes, peso por peso, do que os humanos. Esses dois membros da família dos grandes símios vivem em partes totalmente diferentes do mundo e nunca se encontram em seus ambientes naturais. Portanto, como realmente não temos uma maneira precisa de responder a essa pergunta, temos que fazer uma estimativa. Supondo que seja um gorila macho adulto contra um orangotango macho adulto, eu apostaria no gorila. Os orangotangos são animais solitários e transitórios que usam principalmente seus braços poderosos para se locomover. Eles geralmente não lutam e não têm as presas grandes e mandíbulas proeminentes do gorila. Seus corpos também são mal proporcionados para movimentos terrestres. E eles preferem evitar outros animais do que lutar diretamente. Sua habilidade de escalar é muito mais eficaz do que simplesmente atingir predadores. Os gorilas, por outro lado, são animais sociais que estabelecem a dominância por meio de força física não letal. Eles poderiam ser razoavelmente comparados aos jogadores de futebol americano do mundo animal. Embora seus jogos geralmente não causem danos duradouros, eles não são estranhos ao contato físico. Seus corpos são muito melhores proporcionados para movimentos e lutas terrestres.
Um gorila macho adulto também terá uma vantagem de tamanho sobre um orangotango. Eles são simplesmente melhor construídos para lutar. Encararia uma luta com um desses oponentes?